Recording in progress. Então, bom dia a todos. Nós estamos começando aqui mais uma reunião do movimento Educação, no entanto, ela se move. É um movimento para discutir seriamente e tentar aprofundar as discussões sobre os problemas da educação no Brasil, que não são poucos, e agora estão se aprofundando porque existe um processo de privatização por parte desse governo que quer entregar completamente o Brasil, né, para o capital internacional. Isso está claro. Nós vimos ontem num debate a privatização, por exemplo, até da água. Eu citei o exemplo de Ouro Preto, onde foi privatizado o saneamento básico por uma multinacional sul-coreana. E, por incrível que pareça, foi a primeira vez que faltou água nas casas em Ouro Preto, foi depois dessa privatização da água. Na verdade, é uma privatização que ela é assim, ela é uma concessão, né? Por 35 anos. Então, se não for privatização isso aí, não sei o que é privatização mais. Você conceder o direito de explorar a rede de esgoto, saneamento básico e fornecimento de água para uma empresa multinacional por 35 anos, né, ela vai ter direito adquirido ali depois, ou uso capião, né? Alguma coisa assim. É como as estradas, né? Faz a concessão, arruma tudo e faz a concessão. Então, as privatizações aqui no Brasil é uma brincadeira, uma palhaçada, é uma verdadeira entrega. Ontem o Jorge falou, a privatização da Vale do Rio Doce, o dinheiro que foi arrecadado com ela não daria para pagar as indenizações com o último desastre que houve, desastre criminoso, diga-se de passagem, que houve em Brumadinho, né? Tivemos anteriormente aquele de Mariana e depois o de Brumadinho. São rompimentos de barragem que estão anunciados, porque é uma empresa privada que não tem compromisso nenhum. Você olha aqui a Serra do Curral, em Belo Horizonte, a coisa mais linda do mundo, e depois você vai no sentido de Congonhas do Campo ou Belo Vale, só tem buraco. Os caras estão destruindo tudo. E é um local que tem muitas nascentes, hoje um manancial de água razoável, de água potável, e que os caras estão destruindo tudo. Ou seja, privatização e destruição. Temos a telefonia mais cara do mundo, que foi privatizada. Então, nós temos um governo fazendo uma ação criminosa contra o Brasil e os brasileiros. Porque a privatização ela não atinge só o setor que é privatizado, porque são serviços públicos que vão ser privatizados. O governo vai injetar 2 bilhões e 800 milhões no metrô de Belo Horizonte para poder privatizá-lo. Ou seja, que coisa estranha, né? Uma empresa que não foi feita para dar lucro, que é a CBTU, ela vai ser privatizada e o governo injeta muito dinheiro nessa empresa. As reações a essas privatizações que nos deixa assim com um pouco de estranhamento ao que está acontecendo, porque praticamente não tem reações concretas para tentar impedir as privatizações. Isso é muito grave em um país. Então, está acontecendo tudo isso, coisas que as pessoas já sabem, e nós precisamos fazer o máximo possível, conversar aqui em outros lugares sobre o que fazer diante dessa entrega do Brasil. Houve essa semana que passou aí, né, grandes mobilizações no Chile, que estão acontecendo desde 2019, uma repressão muito grande, e nós sabemos que essas manifestações que estão acontecendo no Chile desde 2019, e as que aconteceram na Colômbia, elas não podem ficar isoladas dentro da América Latina, porque fica muito fácil dos governos locais criar um sistema repressivo forte, como foi criado no Chile, apesar de que no Chile, depois que teve aquele aumento lá, o governo voltou atrás em tudo nas taxas, nos tarifaços que ele estava impondo à população, né? Na primeira manifestação que houve, ele já voltou atrás. Ou seja, se houver mobilização, é possível, sim, fazer voltar atrás nessa entrega que há do país, nesses tarifaços, etc. A privatização da educação que nós temos discutido
ela agora faz muito mais sentido, ela vai ser colocada muito mais em prática devido a essa privatização generalizada, né? Não faz sentido manter escolas públicas com tudo privatizado. Então, nós vimos que a concepção de ensino já caminha num sentido privatista, né, que é das editoras, a concepção pedagógica, etc. Mas, é claro, os caras querem tudo, né? Eles não querem deixar nenhum dedo na mão do Estado ou do público. Para eles, eles têm que explorar tudo. O capitalismo está numa crise enorme, eles precisam recuperar suas taxas de lucro, e, para isso, tudo que tiver ainda do Estado para ser entregue, eles vão querer pegar para poder tornar um negócio lucrativo. O metrô, por exemplo, que eu estava falando agora, foi uma empresa que foi criada para cumprir uma função social que existe na Constituição brasileira, que é a garantia da mobilidade urbana. O metrô, ele nunca foi lucrativo. Ele nunca foi lucrativo. Porque o investimento em metrô, ele é um investimento de bilhões, ele é altíssimo. É um negócio que não dá retorno cobrando passagem, que se recupera aquele capital que foi investido ali. Né? Uma construção de 1 quilômetro de metrô é um negócio muito caro. Criar ramais do metrô, como nós não temos aqui em Belo Horizonte ainda, nós temos uma linha só, e é muito necessário que se crie alguns ramais, porque a cidade está virando uma São Paulo. O trânsito está ficando complicadíssimo. Às vezes, um lugar que você gasta 15 minutos para ir, você está gastando 1 hora. Ou seja, e com a poluição toda e queimando petróleo. O metrô seria, vamos dizer assim, o modal de transporte. A Denise está entrando, só um minutinho. Seria o modal de transporte ideal para cidades de grande porte e até de porte médio. Então, ele foi criado no sentido de viabilizar a mobilidade urbana. No entanto, o metrô em Belo Horizonte, na Grande BH, que era de R$ 1,80, agora já está mais de R$ 5,00 o preço da passagem. Esse R$ 1,80 ficou mais de 5 anos por R$ 1,80, o preço da passagem do metrô aqui em Belo Horizonte. Quando começou essa discussão de privatizar a empresa, eles fizeram 5 reajustes salariais em menos de salariais, 5 reajustes na tarifa em menos de 1 ano. Por quê? É claro, a iniciativa privada só visa lucro. Parece que é chover no molhado a gente repetir isso, mas às vezes falar o óbvio é necessário num lugar onde que nem o óbvio está sendo falado mais. Parece que entregaram os pontos. Nós temos 14 centrais sindicais no Brasil e, infelizmente, você não vê mais as centrais sindicais cumprindo o seu papel, que é de mobilização dos trabalhadores como um todo, e não só de uma categoria. Né? As centrais foram criadas para romper justamente essa compartimentação que existe, essa divisão da classe trabalhadora em diversos sindicatos. Esse foi o sentido da fundação da CUT no início da década de 80, em 1983, né, para romper com esse isolamento, com esse corporativismo entre as categorias e criar, né, esse sentido de classe, né, que pertencemos à mesma classe, esse tipo de pertencimento à classe explorada. No entanto, essas 14 centrais sindicais que existem hoje, 13 ou 14, se não me engano, né, elas não têm cumprido com o papel. Algumas já não cumpriram há muitos anos, né? Há muito tempo não cumpriam esse papel de mobilização. Foram criadas, são claramente patronais, para impedir a luta dos trabalhadores. Mas, infelizmente, hoje o que nós estamos vendo é que nenhuma central sindical tem feito mobilização nenhuma, tanto é que você não tem, no Brasil, qual foi a última greve geral de verdade? Para o pessoal mais novo aí, né? Mais novo que eu digo, mas já tem muita gente aí com o cabelo já ficando branco e que não se lembra da última verdadeira greve geral que houve no Brasil. São todas greves ditas gerais, mas elas são muito parciais em cima de algumas categorias, principalmente em cima do funcionalismo público, né, que tem se mobilizado mais. E esse negócio de dizer que os professores não querem lutar, isso é balela também, porque se tem uma categoria que luta muito e que tem greve todo ano é a educação. A educação tem lutado muito.
Só que, muitas vezes, luta de forma isolada. E você sabe que nós, como nós não somos do setor produtivo, direto, não produzimos peças, petróleo, bens materiais, assim, nós podemos ficar de greve aí 2 meses, como já aconteceu, né? Como já aconteceu, e que os efeitos não tem efeito praticamente. Parece que até existe um certo desprezo por essas lutas. Por isso que essas lutas têm que ser cada vez mais buscar o apoio da população para criar uma situação de inviabilidade de funcionamento da cidade. Porque, senão, fazer greve também na sexta-feira para o pessoal emendar com um feriado do dia 2, também, ou do dia 3, ou da segunda-feira, ou da terça-feira, também vira festa, né? Vira greve de pijama. E, infelizmente, muitos sindicatos da educação têm caído nesse negócio aí, de fazer esse tipo de movimento. Como os petroleiros também, como aconteceu com os petroleiros, né? Marcar greve na sexta-feira, porque já é fim de semana, então não vai ter impacto nenhum contra a privatização da Petrobras. E a Petrobras, vários postos já foram fechados e o governo está nadando de braçada. A Eletrobras, privatizada, né? E agora a intenção é privatizar realmente a água e tudo que eles puderem. Aprofundar. Então, nós temos um exemplo de mobilização, que é o exemplo chileno, onde o povo... Essa é uma das coisas que atrapalha a privatização da educação. Tem isso, só que nós não produzimos, atrapalha, mas é contraditório, né, Naomi? Porque atrapalha, mas, por outro lado, também, as nossas mobilizações contra a privatização têm eficácia um pouco menor também, porque foi isso que eu disse anteriormente, né? Nós não produzimos mercadorias que sejam palpáveis, que pode ser vendido no mercado. Então, fica mais complicado também. Então, é isso. Acho que o exemplo que nós temos aí de mobilização hoje, e que se iniciou a levantar novamente, o Júlio está pedindo para entrar, se eu aceitar aqui. Contudo, é essa chilena, onde que tem uma repressão muito grande. É necessário nós dizermos para os trabalhadores brasileiros que nós temos que seguir o exemplo chileno de ocupar as ruas, independente de qual categoria for, porque está vindo os... atrás. Boa noite. Bom dia, Júlio. Eu estou variando. Boa noite é foda, né? Você tem um ataque. Esse ataque não é só a categoria da educação, ou só os petroleiros, ou só o pessoal da Eletrobras. É um ataque à população brasileira, aos serviços públicos brasileiros. E em São Paulo nós temos uma situação bastante específica, que é com esses governos, um atrás do outro, os governos do PSDB, porque o PSDB parece que tem parece que eles têm um verdadeiro gozo, assim, no sentido freudiano, de atacar o funcionalismo público. É claro que não é isso, né? Porque eles atendem aos interesses dos grandes capitalistas mesmo, para atacar o funcionalismo público e entregar tudo que é estatal na mão da iniciativa privada para que eles possam recuperar suas taxas de lucros. Então, é um pouco essa situação que nós estamos vivendo. Uma situação de muitos ataques e que ainda não tem uma reação à altura da população brasileira e dos trabalhadores. Isso significa que está tudo parado, que ninguém quer saber de nada, como muitos dizem? Não. Não existe nenhum quadro de satisfação por parte das pessoas diante dessa realidade. Existe uma insatisfação muito grande. Evidentemente que existe uma certa distância entre a insatisfação e a luta concreta, mas cabe a nós, enquanto revolucionários, enquanto ativistas, enquanto militantes, tentar fazer de tudo para reverter essa situação, identificar os pontos mais críticos onde que nós possamos bater. E, às vezes, os pontos mais críticos,
eles surgem através de uma goteira, né? Não tem que ser uma grande coisa. Às vezes, a falta de um bebedouro num lugar, como foi no Chile, o aumento de 30 centavos no preço da passagem, né, desencadeou um movimento nacional, né, em que os povos Mapuche, que enfrentam os espanhóis desde 1500, estão hoje, né, fazendo parte muito ativa desta luta, porque as classes dominantes chilenas e o imperialismo europeu nunca desistiu de destruir esse povo, que é o povo Mapuche, no Chile. Né? Os pescadores também sofreram ataques muito grandes no Chile esses dias, essa semana passada, ataques pesados mesmo, com lanchas ultravelozes, navios, para destruir as pequenas embarcações deles. É um negócio assim, aterrorizante, mas que não tem feito com que eles não conseguem destruir essas mobilizações. Então, o nosso papel é esse, é de estudar essa realidade, entender bem onde pode estar a faísca para começar uma grande mobilização nacional. A Letícia vai dar um informe aí de São Paulo e da mobilização que vai ter lá, e nós abrimos para vocês, para o Naomi, para o Júlio, para a Denise, para poder falar um pouco dessa situação também, como que eles estão interpretando isso aí. Beleza? Naomi não, de Naomi. Tem hora que eu falo Naomi, tem hora que eu falo Naomi. Eu acho que o nome do Naomi... Eu já tô acostumado. Já está acostumado, né, Naomi? Porque se fosse norte-americano, acho que seria Naomi. Naomi. Naomi, é isso. Mas o seu nome tem origem... Qual que é o significado? É hebraico. Hebraico? É origem hebraico. Origem hebraica tem um japonês também. Especial? Ou não? Você não sabe? Sim, beleza sincera. Beleza sincera? Ah, legal. Eu não sabia. E tem um significado em japonês também, depois que eu descobri. Que tem, ele é um nome japonês também. Ah, interessante. Então, vamos lá, Letícia, depois a gente abre para o pessoal. Bom dia, gente. Então, a situação aqui em São Paulo, ela está muito crítica, né? Porque, assim, houveram diversas aprovações, né, nessa última semana que passou, nessas últimas semanas, não só no estadual, mas no municipal também, né? E aí vem uma questão, principalmente para o municipal, um desconto ainda maior salarial, né? Mas, para além desses descontos, ainda também temos a questão estadual, né? Estadual, ele está nos enrijecendo de todas as formas possíveis, né? Ele já prevê, né, que há uma grande insatisfação, como o Marcos falou, e que essa insatisfação, em algum momento, gere uma disputa mais aqui para frente, né, com o Estado e com essa privatização que está numa velocidade muito grande, né? A gente geralmente tem uma ideia de que as coisas estão sendo privatizadas, e como a gente vem falando, as coisas já estão privatizadas. O que falta é privatizar a nossa função principal como docente, porque no demais, o restante das funções dentro da escola, elas já se encontram privatizadas. Então, assim, e sabendo disso, que vem, por exemplo, na PLC 26, já vem colocada aqui uma série de questões para que a gente não possa fazer greve, para que a gente não possa se mobilizar, para que a gente não possa paralisar, né? Todas essas questões vêm sendo colocadas assim, de forma a deixar o profissional cada vez mais condicionado àquilo, né? E, infelizmente, o nosso sindicato e os partidos aqui de esquerda em São Paulo, eles não estão mobilizando uma luta contra isso, né? Pouco antes da reunião, eu já estava falando lá com os colegas ali, o Danilo e o Marcos, de que o APOESP, a única coisa que mobilizou contra a PLC foi um baixo-assinado. E o baixo-assinado está sendo tão mal mobilizado que a categoria não sabe do baixo-assinado, inclusive não sabe do próprio baixo-assinado. Então, assim, aí eles chamaram agora a gente para o dia 28 para se unir com as escolas municipais, né? É muito importante que haja realmente essa união,
Mas, assim, chamaram daquela forma, né? Chamaram de maneira a dar a entender que não tem ônibus, que não vai ter uma real paralisação. Aí, se você questiona os representantes sindicais, eles vão falar assim, vai ser só uma manifestação, né? Mas manifestação às 4 horas da tarde, ainda que fosse só uma manifestação, nós estamos em trabalho. Então, assim, para isso, eu tenho que perder o meu dia de trabalho para ir, né? E então requer uma movimentação do trabalhador que ele precisa compreender a necessidade dela para além do sindicato, porque se eu ficar pensando naquilo que o meu sindicato mobiliza para mim, eu não vou fazer, porque o sindicato ele não está mobilizando, ele está fazendo ali uma contenção mesmo, né? Ele fala, olha, eu faço isso, mas na prática não é bem isso que acontece. Então, quando a gente pega essa situação, né, eu tenho visto muito, conversado muito com as pessoas, dessa insatisfação, e elas se sentem muito fragilizadas, né, pela lei para irem à rua, e se sentem em questionamento com o sindicato constante, né, porque a sensação de traição aqui, ainda mais do que fiquei sabendo dos municipais, foi ainda maior. Por exemplo, o PT, né, votou contra o serviço público no município de São Paulo, assim, então, essa representatividade, além de não ter uma mobilização estadual, né, porque não mobilizou estadual contra a PLC 26, a nível municipal de São Paulo, houve uma traição exata, né, da coisa, né? Houve a votação contrária ao servidor público. Então, são pontos assim que revelam uma fragilidade nossa. Agora, também não podemos nos prender a essa fragilidade para não fazer alguma coisa. É dessa fragilidade que a gente tem que tirar uma vontade de luta, porque se não lutarmos agora, mais para frente as coisas estão se enrijecendo cada vez mais, né? Então, esse momento que precisa ser o ápice para a gente, né, se unificar, para a gente ir para a rua, para a gente ver, para a gente observar. Como disse o Marcos, né, talvez falte alguma coisa concreta, né, mas nessa coisa concreta eu acho que o que falta é organização, né, porque força, né, como grupo, como quantidade de pessoas, os professores em si têm, né? O que falta é a organização, e a organização sindical que a gente tem não nos coloca para isso, né? E daí a gente necessitar de algo mais, algo nosso, né? Daí a gente necessitar desse movimento nosso mesmo, do Educação, no entanto, ela se move. E quanto a isso, né? Tentar ver, observar, ter a noção do como essas leis estão se estabelecendo, mas não ficar refém delas, né? Porque ao mesmo tempo que a gente acha, né, pode vir assim a se pensar, tá tudo perdido, mas entre estar tudo perdido, né, e aceitar isso, há uma grande diferença, e ainda há mobilidade, ainda há reversão, né, e se pensar sempre nessas possibilidades. E aí também eu quero ouvir, né, o que vocês pensam, como vocês pensam a possibilidade de mobilização, o que a gente pode encaminhar para isso. O microfone. Aí fica aberto. Beleza, Letícia. Vamos abrir aí o Naomi, o Júlio, a Denise, né, que está em Uberlândia. Quem mais queira falar, né? Eu acho que você abriu aí Também, se quiser falar um pouco também sobre a conjuntura, sobre a questão das privatizações, fica à vontade. Ô Marquinhos, então eu vou aproveitar esse momento para falar algumas coisas que eu estou vendo. A Letícia, ao perguntar se existe ou não espírito de mobilização, eu tenho sempre comigo, sempre há espírito de mobilização. Ninguém nasce escravo, se torna escravo do sistema. E esse se tornar é uma artificialidade. E o gênero humano não aceita por muito tempo a artificialidade.
ele tende a se revoltar mais cedo ou mais tarde contra a estrutura que se impõe contra a vida dele. O grande problema é que, às vezes, essa revolta que se apresenta de imediato é uma revolta molecular, né? E essa revolta molecular no campo social parece não surtir muito efeito, porque é esse indivíduo lutando por ele mesmo contra uma estrutura que enforca não somente ele, mas a todos, que compartilham das mesmas dores que este sujeito. A grande questão é que a gente sempre espera as grandes mobilizações de massa para falar o povo reagiu, a população reagiu. Mas se considerarmos, num primeiro momento, essas mobilizações moleculares, a gente percebe que sempre as pessoas estão em movimento. Só que é um movimento desorganizado. Por quê? Porque se você está lutando sozinho por si mesmo, está tirando ideia da sua própria experiência, tende a ser desmobilizado e desorganizado. A grande questão é qual? É entender o real inimigo com o qual você se defronta, né? Para partir daí você tirar umas políticas acertadas, mas isso não surge da sua cabeça, isso surge de uma análise do real, do concreto. E é isso que as centrais sindicais não querem fazer, muito menos as lideranças partidárias. Porque qual que é o grande inimigo da educação pública brasileira? Não somente brasileira, mas global. Todos aqueles países que ainda detêm algum resquício de educação pública. É o sistema financeiro. Mas quem faz essa associação da privatização das estatais, da privatização de toda a concepção pedagógica escolar com o sistema financeiro hoje, Marcos? Letícia, companheiros e companheiras? Ninguém. Porque eu posso muito bem chincalhar o Dória, que é o governo do estado de São Paulo, ou seja, o chefe do executivo estadual, e posso também xingar por tabela o Ricardo Nunes, que é o chefe do executivo municipal, sem tocar nas questões realmente profundas, que é a questão financeira que está por trás desses camaradas, desses sujeitos impositores das derrotas sobre a classe trabalhadora. Então, eu posso ver uma dualidade, ora, entre Bebel e Dória, eu posso assistir uma dualidade entre Cláudio Fonseca e Ricardo Nunes, mas nenhuma dessas dualidades, nenhuma dessas rivalidades artificiais, telenovelísticas, vai tocar e falar, é o sistema financeiro que está pautando esses ataques. Por quê? Porque ambos os lados estão sendo financiados. Ô Marcos, Letícia, companheiros e companheiras, você acha que como que essas estruturas sindicais se mantêm? Além da arrecadação dos operários, dos trabalhadores, e ainda mais com o avanço da não obrigatoriedade da arrecadação do sindicato, como esses camaradas se mantêm, se não pelo sistema financeiro? E uma vez pagando a banda, quem vai escolher a música? É quem paga. Então, eu acho, nessa minha primeira fala, que a grande questão é organizar essas revoltas moleculares, mostrando para esses sujeitos que se revoltam contra o sistema, contra essa escravidão imposta à classe trabalhadora, que o inimigo dele tem nome, número, gênero e grau. É o sistema financeiro. E é o sistema financeiro a nível global, não é isso, não está somente no Brasil. É uma estrutura que se arquitetou no mundo inteiro, principalmente no Ocidente, que acaba resvalando aqui nos países periféricos com maior intensidade. Aí você vê a Petrobras indo embora, a Eletrobras indo embora, a Vale do Rio Doce e outras companhias que até então eram nacionais, que prezavam pela soberania do país. Aí, dito isto, companheiros, privatizando tudo e tendo as empresas transnacionais indo embora, qual que é a necessidade de eu manter um complexo educativo de alta complexidade aqui no Brasil em vigência? Nenhuma. Por quê? Porque os empregos que aqui estão sendo instalados, eles podem ser operados com uma mão de obra de precárias condições. Ou seja, às vezes tem alguns serviços que você não precisa nem ler nem escrever. Sendo assim, para que eu vou manter a escola pública? Para que eu vou colocar o Estado para organizar a educação? Privatiza, sucateia, mantenha os polos regionais estratégicos da educação
e o resto vai jogando as mínguas. Não é o que acontece, professora Letícia, com as escolas de periferia? As escolas de periferia, comparadas às escolas que estão nos centros de alguns grandes bairros, é totalmente distintas. Parece que existem dois governos. O governo para essas escolas centrais e o governo para as escolas periféricas. Porque parece que as escolas centrais funcionam. As escolas periféricas não têm nem lousa para o professor escrever. Então, isso é um projeto que, vamos deixar bem claro, isso é um projeto das finanças transnacionais para todos os países, principalmente os periféricos. E nesse momento encerro a minha primeira fala para voltar no segundo momento, Marcos. Valeu. Mais alguém? Quem gostaria de falar? Ninguém? Denise, Júlio? Naomi escreveu aqui algumas coisas no chat. Porra. Mas se não tem, vamos passar para o próximo ponto, então. Não, mas é porque esse telefone aqui fica dando aquela tela. Tá te multando aí, né, Júlio? Tá te multando. Pode falar, Júlio. Vontade de quebrar essa porcaria. Aqui, mas a POSP, ela vem pelegando há muitos anos, né? Quando eu era diretor do sindicato aqui, eu fui numa reunião do PSTU em São Paulo, isso foi em 2007 ou 2008, se não me engano, e já tinha uma organização de uma oposição à POSP, né? Eu militei com alguns quadros aí do PT quando eu morei aí em São Paulo, né? E eu percebi, assim, né? A minha formação não era boa, como não é até hoje, mas era pior. Eu já desconfiava daquele pessoal dos sindicatos bancários, entendeu? Que tinha uma gráfica lá que rodou até material de propaganda do Collor. Então, esse povo está esperando, eu acho que eles estão esperando a eleição, entendeu? Estou esperando a eleição, só pode, né? Aquilo do Janais que eu vi um dia desse aqui, que alguém perguntou para ele bloqueou, a resposta dele foi o bloqueio. Para mim, a prova concreta é que esses caras estão sendo financiados pelo capital, pelo setor financeiro, como disse aí o Marquesano, né? Eu não sei como que é o sistema de filiação aí, em São Paulo, mas aqui ele é voluntário, né? Tanto é que o sindicato aqui, pelo menos a subsede de Contagem, ela não trabalha com imposto sindical, né? Não recebe imposto sindical, né? Recebemos uma vez por engano, mas tivemos que devolver R$220 mil que o secretário de Educação na época passou para a gente para não sacanear, né? Então, assim, mas é isso que o Marquesano falou, esses caras estão esperando a eleição e se adaptarem ao status quo, né? A minha primeira intervenção é essa. Beleza? Obrigado aí. Ô, Júlio, em cima da sua fala, é interessante, por quê? Porque essas lideranças sindicais, as grandes direções, elas não têm noção que primeiro o sistema te financia para você enforcar os seus, e assim que você terminar o serviço de enforcar os seus, ele vai te enforcar. Porque o sistema financeiro tem a máxima de desidratar tudo e todos, porque a questão é o acúmulo de riqueza. A questão é o aumento da lucratividade. Então, esses traidores são tão burros que podem ser comparados como as células cancerígenas, que se alimentam das células vivas, mas não sabem que na morte da última célula viva, quem vai morrer é o próprio câncer. Entendeu? Porque quando o corpo parar, o câncer também vai embora. E essas grandes direções sindicais se assemelham a esses grandes cânceres dentro do corpo da classe trabalhadora.
Ou seja, eles são financiados para desidratar totalmente a classe trabalhadora em suas inúmeras categorias, e assim que terminarem o serviço, eles mesmos serão desidratados. Por quê? Porque esse sistema de financiamento vai falar o seguinte: ó, valeu pelo serviço prestado, hoje eu não preciso de você. Tudo aquilo que não faz parte deles, ou seja, que não é parte orgânica da Constituição deles, que não faz parte da classe burguesa, é descartável. Então, o que nós temos que fazer? Nos mobilizar para destituir todas essas direções sindicais e partidárias, tomar essas instituições em nossas mãos, a mobilização pelas massas, pela base, para criar um movimento forte de imposição contra esse rentismo que se instala no Brasil e no mundo. Senão não tem outra fórmula, companheiros. A gente vai tomar uma surra todo dia, toda hora, e ainda assistindo a novela de oposição entre um e outro, mas que no fundo, os dois servem aos mesmos senhores. Pode falar? Claro, Vocês estão me Só um pouquinho, não, Vitor. Marquesano, mas é isso mesmo. Esses caras são os agentes. Você pega aí que você deve conhecer o Gilmar Carneiro, né, que foi do Sindicato dos Bancários, aquele que foi preso lá, João não sei o quê, que foi preso pelo Moro. Né? Todos esses caras são burocratas de Thanatos, entendeu? Burocratas da morte. Um dia eles acontecerá isso com eles também, como você falou aí. Ô, Júlio, antes de passar a palavra para o Naomi, você viu o que aconteceu com o Geraldo Alckmin? Foi um dos principais perseguidores dos servidores públicos aqui no estado de São Paulo. Ao final das eleições de 2018, o que aconteceu com ele? Se tornou comentarista médico da TV Gazeta, cara. Olha só o nível. É isso que acontece. Eles são descartáveis, mas falta consciência. Então, quem tem que trazer essa consciência é a classe trabalhadora. Professor, você. Olha, eu vejo a questão, né, da seguinte forma. Eu acho que tem dois fenômenos diferentes, né, de lideranças aí, né, dirigentes sindicais que paralisam a luta. Tem um fenômeno que é o fenômeno do peleguismo, que é aquela pessoa que se associa com o patrão buscando aí um interesse particular. Então, são aqueles dirigentes que vão usar a projeção que o sindicato dá para tentar uma carreira pessoal, uma carreira concorrendo a cargo eleitoral ou assumindo cargos por indicação, né? A pessoa faz um serviço ali de desmobilizar a luta e depois ganha um cargo no governo. Então, assim, esse é o fenômeno do peleguismo. E eu acho que tem um outro fenômeno também, que são aquelas pessoas que são uma esquerda moderada, que tentam fazer um jogo moderado para tentar mudar a situação aos poucos, né? Acreditando que que a esquerda vai eleger mais deputados na próxima eleição. De repente, se ganhar um prefeito de esquerda, pode ser que as coisas melhorem, e vão fazendo aquela luta em banho-maria que não leva a gente para lugar nenhum. Então, assim, eu acho que tem esses dois fenômenos, né? E a gente tem que aprender a separar, porque tem muita gente que acredita, né, nesse tipo de política ainda. Então, a gente tem que desconstruir esse discurso que leva tudo, né, para a questão eleitoral, né, e isso desmobiliza a categoria. E o pelego, ele já é um traidor mesmo, né? É uma pessoa que está ali mal intencionada, buscando vantagens próprias. Então, eu acho importante a gente fazer essa diferenciação. E eu também acho que um dos problemas que a gente tem é um certo sectarismo na base de luta, né? Eu vejo, assim, por exemplo, o caso do PSTU, que fundou uma outra central sindical, né, e saiu da CUT. Eu acho isso um grande problema, porque se a gente tivesse na CUT hoje o pessoal da Conlutas, talvez a gente tivesse uma posição mais forte na luta sindical.
Então, assim, eu vejo que eles ficam isolados no sindicato, eles são da Conlutas, eles sempre tentam fazer o sindicato desfiliar da CUT, sempre fica aquele combate CUT, Conlutas, e eu acho que isso não colabora em nada. Eu acho que a gente tem que ter uma central e disputar a direção sindical. Então, a gente tem que fazer uma oposição e convencer as pessoas de que a nossa proposta é melhor. Não sair para uma outra central ou formar um outro sindicato também, que tem acontecido também. A pessoa chega e quer fundar um sindicato mais revolucionário e acaba dividindo a categoria. Eu acho que sindicato é uma coisa que tem que permanecer o mais unido possível. Sim. Mais alguém quer falar nesse ponto, gente? Ou passamos? Eu concordo plenamente com o Naomi, entendeu? Eu acho que não tinha que ter outras centrais sindicais, não. Tinha que fortalecer a oposição, por exemplo, dentro da CUT, que é uma central que se consolidou, né? A mesma coisa é criar novos partidos, entendeu? E isso vai dividindo muito, né? Dividindo muito, e dá no que dá, né? O PT hoje está dominado por burocratas, mas as pessoas sinceras que militavam no partido, elas preferiram sair em vez de disputar suas direções e fortalecer a luta da classe trabalhadora. Então, também compartilho isso. Eu acho que não deveriam ter saído, mas disputar o organismo dos trabalhadores internamente. Mas, companheiros, Okay? eu queria só jogar uma questão para vocês dois, pontuar essa questão. Só respondendo o Júlio, né? Eu acho que a questão do partido é diferente, porque o partido tem um programa. E, muitas vezes, o programa não tem acordo, né? Então, o partido ele defende um programa, e aí acaba que tem hora que não tem como permanecer unido. Só quero jogar uma questão para pensarmos, nem para desenvolver no dia de hoje. Mas, da mesma forma que os sindicatos da década de 50, 60 chegaram ao seu esgotamento devido às mudanças produtivas, dando origem a outro modelo de sindicato, nesse meio nasceu a CUT, uma outra estrutura, uma outra localização entre a classe trabalhadora, e com uma outra massa de trabalhadores no seu interior, que foi a questão dos metalúrgicos, né? Muito forte. Será que hoje não estaríamos vivendo o esgotamento de um modelo de sindicato e seria preciso repensar novas formas de estruturas sindicais? Por quê? Porque hoje nós temos no Brasil uma densa massa de trabalhadores, não mais com carteiras assinadas, mas nós temos uma densa massa de trabalhadores sem carteiras. Aquilo que eles chamam de informalidade. Nós nomenclaturamos de precários, né? De sucateados, de subutilizados. Coisa que até hoje o sindicato não conseguiu se localizar. Ele não consegue ver como representar esses trabalhadores. Mas esses trabalhadores hoje formam a maioria dos trabalhadores em atividades. Aí você tem um motorista de Uber, o entregador da iFood, que está dando combate na cidade de Jundiaí, e não tem sindicato com eles. Porque o sindicato não está sabendo se articular. Será que não estamos chegando no esgotamento de um modelo, assim como nós estamos chegando no esgotamento de um modelo produtivo, das forças produtivas, e com isso a gente tem que repensar em novas estruturas sindicais? Claro, vamos partir daquilo que já existe para construir algo novo e consolidá-lo. Eu não quero entrar nessa discussão aprofundada, porque nós não temos tempo, mas eu jogo isso para nós pensarmos. Será que a POSP, Simpeem, CUT e outras organizações não estão chegando no seu esgotamento? A POSP não está dando conta dos professores contratados, dos categorias F, dos professores sem empregos, daqueles insatisfeitos e dos perseguidos. Ela ainda está naquela estrutura dos concursados. É esses professores que ela consegue minimamente dialogar ainda. Então, gente, eu só jogo isso para nós pensarmos, porque eu vejo que as mudanças estão se avolumando não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A reestruturação produtiva é mundial. E com isso traz também a necessidade de repensarmos novas organizações. Colocar uma questão sobre o que você falou, Marquesano.
No caso, a Conlutas, ela trouxe aí uma configuração um pouco diferente de organização sindical, porque eles filiam também movimentos sociais. Então, nesse caso, aí, um movimento dos aplicativos ele poderia se filiar a Conlutas. Eu acho que é uma mudança importante aí para a gente fazer na CUT. Agora, eu acho que o fundamental de ter a central é a gente organizar a luta geral, fazer uma luta unificada dos trabalhadores. Então, eu acho muito importante a gente ter esse organismo central e disputar ele. Uhum. Eu acho que vocês têm razão aí, mas é o seguinte, Danilo, eu acho que mesmo essas estruturas que estão arcaicas, tá? Com direções mais autênticas, elas podiam vislumbrar esses novos mercados de trabalho, esse novo emprego, essas novas tecnologias, entendeu? É porque os caras não querem, eles querem, como você diz aí, estão dialogando com os concursados. A hora que acabarem os concursados, eles vão dialogar com quem? Né? Quem aí, em São Paulo, está canalizando a greve dos iFood, que já dura, acho que 7 dias, né? Inclusive no interior, né? São novas lutas. Eu acho que o Marx ou o Trotsky colocava isso já, entendeu? Eles já colocavam isso. Por quê? Porque o processo é dinâmico, né? Então, quando Marx fala que a revolução industrial ela tem que sempre revolucionar para sobreviver, né? Isso serve também para as organizações de trabalhadores, elas têm que sempre revolucionar para sobreviver, só que a gente está na mão de pessoas oportunistas, né? Que o Naomi falou aí, que são os chamados alpinistas sociais, entendeu? Então, se esses caras têm alguma benesse, alguma mordomia, eles vão querer mudar, entendeu? A hora que eles saírem de cena, eles já vão estar tranquilos financeiramente e boa, né? É isso que eu penso. Ô, Júlio, sabe o que é engraçado? Esse é um grande medo do capitalismo. Por quê? Porque essas paralisações, por exemplo, do iFood, que estão acontecendo aqui nas grandes cidades interioranas do estado de São Paulo, é uma preocupação porque elas surgem de forma espontânea. E você não tem ferramentas ali no meio para estar cooptando esse movimento. Por exemplo, eu cito aqui a questão do Galo. Eles tentaram emplacar o Galo. O Galo não foi emplacado no movimento. O Galo fez uma minissérie para a Folha de São Paulo, falou sobre Marx na Folha de São Paulo, mas mesmo assim não alcançou prestígio dentro das mobilizações do aplicativo. Alcançou uma parcela. E aquela parcela, a mídia quis dar uma explosão galáctica, coisa que não refletiu o movimento. Hoje, o movimento acontece de forma espontânea lá, em Jundiaí, em outras cidades, e eles se comunicam por ferramentas virtuais, um com o outro, no movimento. Vamos parar que não sei o que, tá? E aí o capitalismo tem a preocupação com essas manifestações espontâneas, tanto que em alguns países europeus, quem está pautando a luta é o próprio Estado. O Estado está expulsando alguns aplicativos. Por quê? Porque se deixar que essas lutas espontâneas ganhem densidade, quem perde é o capitalismo e o livre trânsito dos capitais. E é aí que a gente tem que pensar como agir dentro dessa nova configuração que está se instalando no seio do capitalismo. E o capitalismo também não está dando conta. É produto de uma crise. Como que a gente vai se organizar? Mas eu finalizo esse tema por aqui, que é um tema extenso. Voltaremos numa outra oportunidade, porque vale muito a pena ser discutido. Beleza. Além das centrais sindicais separadas com a luta, né, a CTB, que é do PCdoB, não faria nesse sentido nenhum, nem politicamente, ter formado outra central sindical, né? Na verdade, acho que nós temos 13 ou 14 centrais sindicais no Brasil hoje, e todas imobilizadas, né? Ninguém está organizando luta da classe trabalhadora. E nem dos trabalhadores formais, e nem dessa grande massa de trabalhadores informais que está surgindo em todos os setores, né? Nós vamos nos tornar quase que praticamente trabalhadores informais com o fim dos concursos e contratação temporária, como tem no Chile o professor táxi, que é o professor que está ali pronto para ir para qualquer escola a qualquer momento.
e fica trocando, não cria uma identidade na escola nunca. Isso é interessante para eles, né? Então, nós poderíamos já, tentando ir encaminhando para as coisas mais práticas... Ô, Marquinhos, sem querer te cortar aí, mas já tem um projeto aí do vereador de Betim que cria o professor iFood, entendeu? Eu vi isso aí. Entendeu? A proposta dele é mais do que indecente. Sim. Pode continuar. Eu vi o Luciano falando disso aí mesmo. Vamos encaminhar já para a questão da preparação da mobilização, das mobilizações. O que nós podemos fazer, em que pontos principais nós podemos bater para que haja uma mobilização na educação, e a gente já podia aproveitar isso e emendar com o ponto 4, que é dos encaminhamentos, já de propostas concretas. Nós temos o Danilo vai falar um pouco aí, mas nós já temos uma proposta do dia 28 agora, tem uma mobilização em São Paulo, na quinta-feira, às 16 horas, que está sendo muito pouco divulgada, inclusive não vai ter ônibus, não vai ter essas coisas todas, né? Os sindicatos não vão fazer isso. São Paulo não tem só um sindicato, não tem só a POSP. Lá tem outros sindicatos que são muito ricos e que têm uma infraestrutura enorme. A arrecadação desses sindicatos ultrapassa a de muitas prefeituras aí do interior, tanto de São Paulo como de Minas Gerais. Você pode ter certeza que a arrecadação total do Sindiúti aqui, a arrecadação ela é maior do que de muitas prefeituras do interior de Minas, principalmente da cidade onde eu nasci. Eu tenho certeza que a arrecadação do Sindiúti é muito maior do que da cidade lá onde eu nasci. Então, já vamos fazer essa rápida discussão e já encaminhar. Para o dia 28, nós estamos pensando em participar da mobilização lá, ajudar a convocar nessa mobilização, mas já marcarmos com os companheiros um local lá com um boletim, né? O tanto que a gente conseguir tirar xerox, ou rodar, ou mimeógrafo, não importa, para nós estabelecermos contatos com os companheiros e começar a fazer um bloco mesmo de atuação para poder reverter esse quadro aí e dizer que é possível, sim, haver mobilização. Se no momento está muito em refluxo o movimento, mas que é possível reverter. Eu acho que tem que dar o exemplo do que aconteceu no Chile. Por causa de 30 centavos, nós estamos com mobilizações desde 2019 para cá. Outra coisa que nós temos que falar sempre, acho que deixar bastante claro, é que a mobilização da educação não é um problema de professores insatisfeitos. É um problema social. É um problema de desenvolvimento de uma nação, né? Então, é um problema de toda a classe trabalhadora. E tem a necessidade das lutas que existirem, elas serem unificadas. E tem a necessidade de se fazer uma luta nacional. E tem a necessidade de os professores começar a se organizar dentro das escolas também, né? Não dá para ficar essa coisa só esperando o sindicato lá em cima convocar as coisas que eles não convocam, né? A maioria não convoca. São muito poucos sindicatos que estão tentando fazer alguma coisa, como aqui de Contagem, que eu tenho visto, né? Eu recebo os comunicados da... Eu não conheço a diretoria aqui do sindicato atualmente, né? Sei de alguns, né? Mas tem tentado. Mas nós não pode ficar isolado. Se ficar isolado, vai, né, ser massacrado. E diante de uma prefeitura que está dirigida pelo PT, né? Que é da Marília aí. Então, e que às vezes não quer conversa, nem diálogo quer. O que nós podemos forçar aí para que haja diálogo, para que haja mobilização? Vamos lá, quem quiser falar está aberto e já vamos para os encaminhamentos. De concreto, nós temos esse boletim para o dia 28 em São Paulo e marcar com o pessoal um encontro com o pessoal de São Paulo lá, né, que hoje tem poucos participando aqui, muitos justificando porque estão em sala, estão na escola hoje, ou reunião pedagógica, ou alguma coisa na escola está acontecendo.
Aqui também em Betim, hoje está todo mundo pagando greve, né? Todo mundo pagando greve sanitária. Agora na Ô, Marquinhos, então vamos lá falar um pouquinho do que vai ser esse dia 28/10, porque está sendo um chamado unificado entre os servidores federais, municipais e estaduais. Para a próxima quinta-feira, às 16 horas. Então, observe aí algumas artimanhas que vão sendo colocadas para até mesmo desmobilizar e não acarretar prejuízos para o próprio capitalismo. Por quê? Porque quando você já põe uma mobilização na quinta-feira com margem para sexta, sabendo que na outra semana você vai ter um feriado no dia 2, você já cria uma janela de um feriado prolongado. E outra coisa, quando você põe uma mobilização para as 16 horas, você já está colocando no final do horário de pico ali, né? Que não é para complicar ninguém, aquela coisa, o sistema produtivo e outras coisas. E outra coisa, a localização geográfica é muito importante. Onde está sendo convocada, para onde está sendo convocada esse ato unificado? Para a Praça da República. A Praça da República é um caos para localizar ali qualquer militante que seja, para formar um grupo, para panfletar alguma coisa do tipo, e não fere em nada a movimentação da cidade de São Paulo. Diferente se esse ato acontecesse na Paulista. Tá? Porque ali na Paulista você ainda está no centro comercial da cidade. Na República não, você está no centro histórico. Então o centro histórico é um centro de passeio. Quando não se marca na República, marca no Vale do Anhangabaú, que é onde que as pessoas assistem os grandes jogos da Copa do Mundo. Ou seja, você está vendo que já existem artimanhas para desmobilizar o próprio movimento ao chamar o movimento. Isso nós temos que caracterizar e deixar bem claro. Mas dentro de tudo isso que está sendo conversado, qual que são as nossas reais possibilidades de mobilização? Gente, eu acho que nós temos que aproveitar qualquer tipo de oportunidade, principalmente esta que está sendo colocada como ato unificado. Para quê? Para panfletar, para mobilizar, conversar com a categoria, fazer aquele famoso trabalho de formiguinha, levar o panfleto, conversar, mobilizar, falar da necessidade de nos unificarmos pela base e explicar por A mais B essas inúmeras traições e artimanhas. Porque muitas vezes o professor que pisa lá, eu não falo nem aqueles cooptados por essas centrais sindicais para fazerem bloco e coro na frente do caminhão, mas eu falo aqueles que realmente ainda têm uma chama de luta dentro de si. Muitas vezes eles vão lá e terminam as mobilizações sem saber por que foram, para que servem essas mobilizações. Então, eu acho interessante nós ocuparmos esses espaços. É necessário montarmos um grupo para realizarmos panfletagem, conversa, gravações de vídeo, informativos, porque são essas pequenas questões que vão mobilizando o grosso das categorias. E, neste caso, nós estamos falando da categoria dos professores. Então, acho que é um momento interessantíssimo, apesar dessas inúmeras manobras aí que estamos assistindo, para começarmos alguma coisa. Só que, qual que é a questão colocada aqui? É preciso mobilizações de rua, mas é preciso também levar essas questões para dentro da escola. Na última live que nós tivemos, nós comentamos sobre essas questões. É preciso colocar a política em prática nas ruas, mas é preciso transformar as escolas em grandes centros de formação de quadros. E o Marcos trouxe uma questão interessante. O problema da escola, da educação, não é um problema do professor descontente tão somente, mas é um problema social. Quem perde? Perde a classe trabalhadora, perde o filho do trabalhador, perde o trabalhador e a trabalhadora, perde toda a malha social. Então, a gente tem que conseguir, por meio desses movimentos, trazer o discente, que também está paralisado pelas suas centrais sindicais, vamos frisar isso. A UNE e a UMES faz um trabalho interessantíssimo de quebra da organicidade da juventude, tanto que a juventude está se unificando com MBL, Tabata do Amaral e Fernando Henrique Cardoso /PSDB, em São Paulo. E a gente tem que mobilizar, através dessa juventude, a classe trabalhadora, pai, mãe, tio, tia, os familiares desses estudantes.
Então, eu acho que essa é uma oportunidade interessantíssima, só que nós temos que ter agora um trabalho concreto. Um grupo organizado, panfletar, conversar, se dispor a este momento. Então, eu acredito que essa é uma primeira avaliação de tudo isso que está acontecendo. Perfeito aí, Marquesano. Eu concordo plenamente com você, com o Marquinhos, com o problema social, porque a escola ela agrega toda a comunidade do seu entorno. Tanto é que com essa pandemia, aqui pelo menos na minha área, ou na área de influência da escola que eu trabalho, entendeu? As ruas ficaram semi-mortas, né? Aí, numa reunião de pais lá, o pai reclamou da greve. Eu falei assim, nós não gostamos de greve, não. Nós fazemos por necessidade, mas nós não temos que fazer greve, não. Quem tem que fazer greve são vocês, que são seus filhos que estão se formando. Então, é um problema social, não é só nosso mesmo, não. Né? Atinge até o vendedor de bala da porta da escola. Ô, Júlio, é engraçado que, apesar de a escola não produzir uma mercadoria tangível como produz a indústria, ela produz e reproduz a sociedade dentro dela. Então, num primeiro momento, você fala, a escola não tem a importância que uma indústria como a Petrobras tem, de imediato. Porque nas suas mediações, você vai ver que a escola é tão importante quanto a Petrobras. Porque sem a escola não existia o petroleiro, não existiria o engenheiro para estar coordenando esses processos. Então, a escola é responsável pela produção e reprodução das condições sociais. Então, olha só como é profundo o problema da educação no Brasil e no mundo. Por isso que nós temos que lutar com todas as categorias de professores e as categorias de professor que não está suspensa no ar, convocar uma luta unificada com outras categorias. E eu vejo um caminho para essa unificação através dos discentes, através das mobilizações dentro do chão de escola. Exatamente. Eu trabalhava em São Paulo, na Shell, tinha aí mais ou menos 400 funcionários numa empresa que tem no mundo todo, né? A empresa tem no mundo todo, 350, 400 funcionários. Aqui na escola que eu trabalho, só uma escola aqui, ela tem quase 100 professores, né? Entendeu? Ainda tem o administrativo, ainda tem o pessoal da limpeza, ainda tem o porteiro. Então, assim, a escola é uma potência muito grande, entendeu? Então, falta a gente elucidar isso, desnuviar isso para a sociedade, até para os próprios professores. É isso. Ô, Marcos, e como encaminhamento prático, uma mobilização no dia 28, o lugar a ser combinado, no dia mesmo, porque é muito confuso a República, a Letícia sabe disso. Então, nós chegaríamos com antecedência, nos localizaríamos em um determinado lugar, passaríamos este lugar pelo grupo, para nós estarmos fazendo um encontro, estarmos organizando as tarefas práticas ali, e para estar fazendo essa mobilização dentro da movimentação. Então, o meu encaminhamento é a convocação dos professores a estarem participando do dia 28, às 16 horas, chegar com antecedência, para nós estarmos estruturando o combate que vamos dar nesse dia, tá? Então, a questão é a convocação, esse é o encaminhamento. Vamos fazer aí alguns banners para publicar nas redes sociais, né, para chamar para a manifestação no dia 28, quinta-feira, e vamos organizar um pequeno panfleto aí falando da questão da luta dos trabalhadores, da necessidade de luta contra esses ataques, fazendo uma crítica bastante contundente aí ao governo federal, estadual e municipal de São Paulo, e falar com o pessoal para ficar bastante atento, que na quinta-feira mesmo, o Danilo e a Letícia chegam antes no local, veem um local apropriado lá para o pessoal se concentrar ali,
para a gente poder distribuir o panfleto junto. E também tem muitas pessoas aí que a gente tem contato que nós não conhecemos pessoalmente, né? Que nós começamos a ter contato durante a pandemia, que são pessoas que querem organizar a luta, estão a fim de lutar, mas com a pandemia foi usada um pouco para desestruturar também a nossa luta, né? Isso está cada vez mais evidente. Né? Ô Marquinhos, eu não sei se seria interessante, mas os professores que estão fora de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, poderiam expressar, de certa forma, uma solidariedade ao movimento que vai acontecer aqui em São Paulo, através de publicações como vídeo, escrita, gravações de áudio, falar, eu apoio a greve dos professores no estado de São Paulo, o ato unificado, para passar essa impressão também que a questão é nacional, para sair dessa hegemonização aqui do estado de São Paulo. Ó, a luta é aqui e vai ficar aqui. Não, vamos unificar no Brasil inteiro. E outra coisa que vocês podem fazer é, no momento lá, mandar bastante fotos, pôr no grupo, para nós espalharmos os outros grupos que nós temos, da manifestação que está vindo em São Paulo. Sempre com uma legendazinha, né, falando quais são os objetivos das lutas lá, da luta lá, para a gente já repassar com aquela legenda que vocês enviarem, tá? Foto, pequenos vídeos, isso é importante. Né? Porque E as pessoas estão se sentindo muito sozinhas mesmo. Oi, desculpa, Letícia. Acho que também é importante, Marcos, a gente ter contato, né? Se a gente vai distribuir o panfleto, não é só distribuir, é explicar, conversar, tentar chamar, né? E também movimentar dentro das escolas para que os professores vão, né? Se tira a foto do panfleto, envia nos grupos da escola, né? Chama esse professor para ele também paralisar a escola, né? E é isso, é mais isso, é tentar mover isso para que os professores compreendam a situação, mas que compreendam e também venham de encontro a fazer essa movimentação junto conosco. Ótimo. Mais alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Tem mais alguma coisa? Aqui em Contagem, Naomi, vai ter alguma assembleia esses dias, alguma coisa? Vai, dia 4, a gente tem a nossa próxima assembleia. Sim. E qual que é a pauta? Essa questão aí, a gente quer fazer uma mobilização, inclusive, nesse dia, para tentar tirar um reajuste esse ano. Um reajuste? Porque durante o ano, desde o início, né, que a gente começou a negociar em julho, teve a primeira reunião de negociação em julho, e a prefeitura sempre alegou que não poderia fazer o reajuste por causa da lei do Paulo Guedes, acho que é a lei 173, que proibiu o reajuste o aumento do salário de servidor público durante 2 anos. Uhum. E aí, nessa semana, saiu um parecer do Tribunal de Contas, que foi motivado aí por uma consulta da Prefeitura de Cachoeira de Minas. E o parecer do Tribunal de Contas fala que reajuste não é aumento e que ele pode realizar o reajuste. Isso que eu ia falar. Aí ganhou uma força aí esse argumento nosso que a gente está falando desde o início, que reajuste não era aumento e que a Marília poderia dar o reajuste esse ano. Sim. Porque é um reajuste inflacionário. Desde que essa lei saiu, essa medida aí é uma lei, eu esqueci o número dela agora, mas é uma lei que congela por 2 anos o salário do funcionalismo. Eu tinha falado disso lá para o pessoal do Sindimetro, né? Olha, proíbe aumento, né? Reposição são outros 500. E o que nós temos mais é reposição, né, no funcionalismo público. Aumento, na verdade, está sendo dado para o topo da pirâmide, né, do funcionalismo público. O topo lá, os 2% de cargos comissionados, esses estão recebendo aumento. É um negócio incrível. Mas beleza, então, eu vou... Que hora que vai ser a Assembleia? Já tem horário ou não? Não, vai sair ainda vai sair convocação. Convocação. Não, beleza, eu vou ver se eu faço de tudo para ir lá encontrar com vocês lá, então. Aqui, uma outra sugestão que eu queria fazer
Sim. Quanto ao texto, né, da semana passada, a gente talvez organizar um horário para a gente entrar junto no documento compartilhado e fechar o texto, que aí a gente vai tirando dúvida um com o outro. Ah, beleza. Beleza. Você tem... Qual que são os horários aí de vocês? Eu geralmente eu posso mais ou na parte da manhã, alguns dias na parte da manhã, exceto na terça-feira, e mais ou menos tipo 10 horas da manhã, se vocês quiserem, a gente pode marcar Podemos fechar na quarta-feira, às 10? Pode? 10 horas da manhã, dá para você, Naomi? Dá. Então, Eu beleza. vou organizar aqui. Então, a gente já deixa esse horário agendado e fecha esse documento para estar compartilhando. Ótimo. Tranquilo, então. Então, valeu, gente. Bom dia para vocês, bom fim de semana, né? E até a próxima reunião nossa, às 10 horas. Forte abraço aí, professores e professoras. Até mais. Fala, Júlio. Tchau, tchau. Está acabando cedo hoje. Sim, mas é no horário mais ou menos que a gente está querendo prever a reunião de 1h30. Não pode ser mais do que isso mesmo, não. É que a maioria dos professores está pagando dia, né? Então acaba tendo menos fala e acaba sobrando mais espaço mesmo. Tem isso, e eu acho que nossas reuniões não pode ser que as reuniões muito longas, que o pessoal já fica doido para sair, não. Ó, um dia a gente vai tirar só para fazer um trabalho psicanalítico com o Marcos, se ele tem problema com as antigas pedagogas. Eu tenho. Eu acho que está no inconsciente dele. Eu tenho problema com pedagoga, assim. Freud explica, Marquinhos. Gente, então forte abraço aí, ótimo final de semana para vocês e até semana que vem, tá bom? Marquesão, Oi. só uma coisa. Você não conseguiu falar com o Maurício, não, né? Não, ele é impenetrável. Eu mando mensagem, ele não responde, eu ligo, ele não me atende. Fica difícil, Júlio. Fica difícil. Tá bom, gente. Deixa eu desligar aqui para parar de gravar. Um abraço. Um abraço para todos.